Seja agora construir o gráfico de f de 2x mais 1, sendo dado o gráfico de f de x mostrado na figura. Aqui, para construirmos o gráfico de f de 2x mais 1, temos que fazer duas operações no gráfico da f. Uma possibilidade é a seguinte. Iniciando com o gráfico da f, podemos produzir uma translação de 1. Nesse caso, a partir da f de x, nós definimos uma função g de x como f de x mais 1. Então, geometricamente, a gente sabe que a g, sendo f de x mais 1, o gráfico da g corresponde à translação ao longo do eixo x do gráfico da f de uma unidade para a esquerda. Agora, dada essa função g, a gente quer chegar na função f de 2x mais 1. Então, a ideia aqui é a seguinte. Essa função g, que a gente sabe como construir o gráfico, ela agora é transformada numa função, vamos dizer, h de x. Essa h de x, ela, no final, tem que produzir o que nós queremos, que é a f de 2x mais 1. Só que h é uma função obtida fazendo uma operação no gráfico da g, que é essa função intermediária, que foi obtida, por sua vez, a partir do gráfico da f. Então, fixando nossa atenção na g, como a gente tem que mudar o argumento da g, de modo que, no final, essa h, que é uma função que depende da g, ela produza f de 2x mais 1. Ora, aqui nós vemos o seguinte. Se no argumento da g eu fizer, no lugar de x, 2x, então a g calculada em 2x, ela corresponde a você mudar x aqui na f para 2x. Então, se a g de x é f de x mais 1, mudando o argumento da g de x para 2x, isso aqui, na verdade, é a f de 2x mais 1. Então, dado a função g, eu defino uma h a partir da g, h sendo g de 2x. E isso nós vemos que nos dará a f calculada em 2x mais 1. Então, os procedimentos que nós temos que fazer aqui é o seguinte. Dada f, a gente constrói uma função g, onde essa g corresponde a f de x mais 1. Ou seja, eu faço uma translação ao longo do eixo x do gráfico da f de uma unidade para a esquerda. Construído agora o gráfico da g, eu obtenho uma nova função h, que é a g de 2x. Geometricamente, o gráfico da h é obtido a partir do gráfico da g, mantendo os pontos do gráfico da g com as ordenadas fixas e mudando as abscissas dos pontos do gráfico da g por um fator multiplicativo de meio. Fazendo essa operação, esse gráfico da h corresponderá ao gráfico da f de 2x mais 1. Então, por exemplo, aqui a gente tem o gráfico da f, vamos construir o gráfico da g. g é f de x mais 1, então corresponde à translação de uma unidade ao longo do eixo x do gráfico da f. Aqui uma unidade para a esquerda, porque é x mais 1. Então, esse ponto no gráfico da f, ele vem para cá, a origem vem para cá, e esse ponto de abscissa menos 1 e ordenada menos 1, ele vem para cá. Ou seja, um ponto de abscissa menos 2 e ordenada menos 1.
Estamos fazendo uma translação ao longo do eixo X. Então, a gente teria esse aspecto para o gráfico da G. Então, isso aqui seria o gráfico da G de X, que na verdade é o que a gente identifica como a f de x mais 1. Então agora a gente vai trabalhar com o gráfico da G. Para não carregar muito o desenho, a gente vai fazer o gráfico da G num outro diagrama aqui embaixo. Então aqui a gente tem o gráfico da G de x. E agora, dado a G, a gente obtém uma nova função h, que é g de 2x. Aqui a gente já viu, h sendo g de 2x, a operação que a gente faz no gráfico da G para obter h é a seguinte: os pontos do gráfico da G eles são levados em pontos que têm a mesma ordenada, contudo, as abscissas são alteradas multiplicativamente por o fator meio. Então, por exemplo, esse ponto aqui, no gráfico da G, de abscissa 1 e ordenada 4, ele é levado num ponto de abscissa meio e ordenada 4. Então, esse ponto viria para cá, que a gente marcaria meio. Então, esse ponto vem para cá. Esse ponto, no gráfico da G, ele tem abscissa 0 e ordenada 1. Ele fica aqui. Já esse ponto, no gráfico da G, ele tem abscissa menos 1 e ordenada 0. Ele viria para um ponto de abscissa menos meio. Aqui. E esse ponto de abscissa menos 2 e ordenada menos 1, ele viria para algo aqui. A abscissa reduz de meio, então ela vem para menos 1. Então o gráfico da H teria esse aspecto aqui. Então, o gráfico de f de 2x mais 1 corresponderia a essa parte marcada aqui. Então aqui a gente tem representado o gráfico de f de 2x mais 1. Uma outra forma de obter esse gráfico da f de 2x mais 1, a partir do gráfico da f, seria fazer as seguintes operações. A f de x, vamos dizer que a gente vai numa função, aqui para usar uma outra letra, eu vou chamar de u. Então, vou definir uma função u de x, e aqui, uma vez que o argumento da f ele vai se tornar 2x, eu vou pensar u de x como sendo a f de 2x. Então, geometricamente, a relação entre o gráfico da u e o da f, nós sabemos que se a u é f de 2x, o gráfico da u é obtido a partir do gráfico da f, mantendo as ordenadas dos pontos da f inalteradas e mudando as abscissas
multiplicativamente pelo fator meio. Feito esse gráfico da U, a gente agora vai definir uma nova função, vamos dizer v de x, e essa v de x vai ser obtido a partir da U, só que no final, essa v de x nós queremos identificar com a f de 2x mais 1. Então a gente nota aqui que esse argumento da U se eu alterar x por x mais meio, então eu vejo que essa f, ela daria f de 2, x mais meio, que seria f de 2x, 2 vezes meio dá 1, que é o que a gente quer. Então, mudando o argumento da U de x para x mais meio, U de x, sendo f de 2x, nos dá que U de x mais meio fica f de 2x mais meio, que dá a f de 2x mais 1. Então, essa v de x ela vai ser obtido da U considerando uma translação de meio. Então aqui as operações que a gente faria para, a partir da f, obter a f de 2x mais 1, consiste no seguinte. Dada a função f, a U corresponde a pegar os pontos do gráfico da f, manter as ordenadas e mudar as abscissas multiplicativamente pelo fator meio. Então, vamos fazer essa operação aqui. Então, f de x, gráfico aqui, mais uma vez a gente representou. A U sendo f de 2x, então, esse ponto do gráfico da f mantém a ordenada, a abscissa que é 2 muda para 1. Então, esse ponto no gráfico da U corresponderá a esse ponto aqui. Esse ponto aqui no gráfico da U, ele passa a ter uma abscissa meio, mantém a ordenada, então viria mais ou menos aqui, metade dessa distância, a abscissa. Esse ponto, a abscissa é 0, então ele permanece onde está. Esse ponto de abscissa menos 1, ele vai passar a ter abscissa menos meio, ele viria para cá. E esse ponto de abscissa menos 2, ele passa a ter abscissa menos 1. Então, o gráfico da U de x, que a f de 2x, corresponderia a algo mostrado aqui. Então, aqui a gente tem a U de x, que é a f de 2x. Agora, da U, a gente vem para uma função v. A relação entre v e u, nós vemos aqui que a v é obtida a partir do gráfico da U,
fazendo uma translação ao longo do eixo X de meia unidade para a esquerda. Então, vamos fazer essa representação aqui. Então, aqui a gente teria aproximadamente representado o gráfico de U de x, que é a f de 2x. E a v, então, corresponde a uma translação de meia unidade do gráfico da U, ou seja, esse ponto aqui, ele viria para cá. Esse ponto viria aqui. A origem ocuparia esse espaço aqui, essa posição, e esse ponto viria para cá. A gente teria um esboço aproximado, representado aqui. A gente teria representado aqui o gráfico da v de x, que é a translação para a esquerda ao longo do eixo x do gráfico da U. E a gente vê que esse gráfico aqui, ele realmente coincide com essa representação que está mostrada aqui.